nossas enfermidades. Olá, queridos irmãos, meu nome é Janeline Santos e estamos aqui mais uma vez para iniciar um bate-papo. Hoje acontecendo uma inversão, hoje eu estou aqui no lugar do Danilo para entrevistar ele que vai trazer para nós o seu momento que aconteceu a sua conversão, tá bom? Então aguardem que ele já estará aqui para contar um pouquinho para nós da sua história e da sua experiência. Move-te em mim, Deus Espírito. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Venha participar conosco dos momentos de oração em nossa capela. Segunda-feira às 19 horas, Terço dos Homens. Quarta-feira às 17 horas, novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e às 18 horas, grupo de oração Missionários de Maria. Quinta-feira, às 17 horas, adoração ao Santíssimo Sacramento e domingo às 17 horas, celebração da Palavra de Deus. Somos chamados a evangelizar com Maria todos os dias. Deus nunca desiste de nos amar. Nunca. Por pior que seja o nosso descaminho. Ele sempre teima em nos amar, porque é nosso Criador. E porque assim é que Ele nos quer, e Deus não pode não amar. Ele é o amor. Mas as pessoas podem se fechar ao amor. Com a liberdade que Deus dá, fechando o entendimento, fechando o coração, fechando no egoísmo e na preocupação só com as coisas que passam e que se tornam mais cedo ou mais tarde poeira, cinza. Move-te em mim, Deus Espírito. Já. Como se deu sua conversão, Danilo? O que lhe levou a mudar de vida, a ser quem você é hoje? Veja, Nani, como eu havia falado no início da nossa conversa, do nosso diálogo, até os 10 anos a minha mãe me levava para a igreja, mas infelizmente, como a maioria das crianças, acabamos que fazemos a nossa iniciação cristã e muitas vezes não damos valor. E assim fui eu. Aos 10 anos eu fiz a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, e eu me lembro que aos 10 anos foi quando eu coloquei a primeira dose de bebida na minha boca, com 10 anos de idade. Mas isso não foi o começo de tudo. Aos 12 anos eu já havia se afastado da igreja, minha mãe convidava, pedia para mim ir para a igreja, eu já não ia. E aos 14 anos, quando eu precisei estudar fora, na cidade vizinha aqui em Palmácia, eu comecei a estudar à noite. E aos 14 anos, lá ocorreu que eu conheci um novo universo. Eu comecei a conhecer o que era festa, porque desde antemão era só os meus irmãos mais velhos que iam. E nisso tudo, eu comecei a ir para carnavais da vida. E dentro desse processo, com 17 anos, eu acabei tendo a vida mesmo de um adulto que já bebia. Ocorreu 2 vezes de eu ir para o hospital apagado devido a beber muito, bebida alcoólica. E nesse decorrer, eu tive aos 18 anos um infarto. Sofri um infarto que foi, no meu ponto de vista, nós temos um provérbio popular que ou pelo amor ou pela dor nós acabamos encontrando com Deus. Mas só que eu costumo dizer, esse provérbio, ele está errado. Porque Deus nunca vai trazer uma pessoa pela dor, mas pelo seu amor que tenta nos corrigir e nos alertar da verdade. Ou seja, ou pelo amor ele vai nos trazer, de uma forma ou outra. E morrendo lá no hospital, eu me lembro ainda como se fosse hoje, em 2012, no dia 3 de março, eu me lembro, eu acordei no hospital agonizando, sentindo uma forte dor no meu abdômen. E o que aconteceu? Nesse meio tempo que eu estava agonizando, eu tive uma pequena lembrança da minha vida, de tudo que eu nunca tinha feito de bom. E nesse decorrer do que eu via que eu não tinha feito nada de bom, eu me questionava, do que adianta eu sobreviver? E eu falei para Deus, eu fiz aquela sincera oração. Eu disse, Senhor, se for para eu morrer hoje, que eu morra, porque eu nunca fiz nada de bom. Mas se for da tua vontade, eu saio daqui com vida, que eu saia. E, por que pareça, naquele momento, eu escutei a voz de uma mulher.
Hoje eu sou consagrado a Nossa Senhora, sou escravo de Maria, e eu escutei a voz de uma mulher tão doce e ela disse: eu vou ajudar esse meu filho. E naquele momento eu senti como uma presença, assim como você está do meu lado, eu sentia, mesmo naquele momento de dor, de angústia, eu não conseguia escutar, não conseguia sentir, meu corpo era todo dormente, as minhas mãos já estavam enrijecidas, e eu não conseguia ver, ouvir, nem conseguia falar, apenas agonizando, sem conseguir respirar. E naquele momento eu escutei essa mulher dizendo que ia me ajudar. E foi quando eu senti uma presença do meu lado, e eu senti quando tocou meu braço. E naquele momento o meu corpo adormeceu. E do que o meu corpo adormeceu, eu percebi quando uma pessoa entrou na sala correndo. E a pessoa aplicou algumas injeções depois que eu fiquei sabendo. E dessas injeções eu comecei a retornar. A dor começou a passar. E eu comecei a vomitar uma água preta no chão, algo escuro mesmo. E as palavras que eu sempre me lembro hoje do que eu passei lá, eu escutava os médicos, as enfermeiras e as pessoas que andavam comigo dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Move-te em mim, Deus Espírito. Danilo, mas você sabia que Deus estava cuidando de tudo e encaminhando você para o que você é hoje? Jean, se assim eu posso lhe chamar, eu não sabia, mas pelo que eu vivi naquele hospital, pelo que eu passei naquele momento, eu sabia que Deus tinha um grande plano na minha vida. Desde o meu nascer até eu ser quem eu sou hoje. Dentro disso tudo, eu percebia que Deus vinha mostrando detalhes, vinha mostrando momentos dos quais eu não conseguia perceber onde Ele estava com a mão dele. E no hospital foi um desses momentos que eu estava agonizando. Quando eu senti aquele tocar, o meu corpo começou a adormecer, minhas mãos estavam rígidas já, eu não conseguia respirar, minha saturação chegou abaixo de 50, e o que ocorreu? Naquele momento, uma enfermeira entrou, e depois eu vi as perfurações, e por incrível que pareça, eu escutei a voz daquela mulher que eu falei, e o nome da enfermeira era Maria de Jesus. Ou seja, Deus, Ele nos dá tantos sinais da sua presença ao nosso lado, da presença que Ele tem ao cuidar daqueles que Ele escolhe para uma grande missão, que, se eu contar para você, a minha mãe poderia ter abortado 2 vezes. No decorrer da gestação, ela teve sangramento 2 vezes para me abortar e Deus não permitiu. Deus colocou a sua mão porque Ele tinha um grande projeto na minha vida. Por isso que eu estou aqui hoje, partilhando isso para você, porque Deus, assim como tem um projeto na minha vida, Ele tem um grande projeto dentro da tua vida. Danilo, e como foi seu retorno para a Igreja Católica? Meu retorno já veio acontecer mesmo em 2013. Foi em março de 2013, eu retornei à igreja realmente. Mas o que aconteceu no meio de tudo isso foi que lá no hospital eu fiz um propósito com Deus. E, por que pareça, eu poderia ter voltado diretamente, mas nós, quando saímos de uma vida errônea, no caso, o que eu vi lá, eu fiz um propósito com Deus, em mudar a minha vida e mudar a vida de todos aqueles que eu pudesse alcançar.
Mas quando eu saí de lá, eu fiz o meu trabalho de largar, de mortificação, como o São Paulo vai falar na carta aos Romanos, precisando passar por essa mortificação. E eu fui passando por isso, eu fui deixando o álcool, a bebida de lado, os outros entorpecentes que eu usava na época, eu fui deixando tudo de lado. E, infelizmente, eu entrei em depressão. Passei 7 meses com depressão e foi um momento muito difícil, porque muitas vezes eu pensei em tirar minha vida. Mas, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu escutava a voz de Deus dizendo: não me tirei daquele hospital para você hoje tirar a sua vida. Eram as únicas falas que eu escutava, Deus falando. Todos os momentos das tentações, todos os momentos que vinha o pranto do meu olhar, eu me lembrava que Deus falava: não te tirei daquele hospital para hoje você tirar a sua vida. E o que aconteceu? Dentro desse processo de depressão, eu recebi o convite dos irmãos do grupo, na época, na comunidade, era o discipulado de Jesus Cristo que atuava aqui. E eles começaram a me convidar, convidando, e eu dizia: não vou não. E isso é até uma resposta que o demônio sempre vai colocar nos nossos lábios. O que é que eu vou fazer na igreja se as pessoas que estão lá são piores do que eu? Olha que isso é o demônio falando, porque ele não quer que você mude de vida. E o que aconteceu? Eu falava isso. Eu dizia: rapaz, se eu entrar na igreja, a igreja vai estremecer, vai cair. Essa era a visão que eu tinha do mundo, a visão secular do mundo que eu tinha na minha cabeça, era essa, no meu entendimento. Mas o grupo começou a insistir, eu disse: não, vou dar uma chance a Deus. Vou dar uma chance a essa mudança de vida. Mesmo com a depressão, eu comecei a vir para o grupo, vindo. E eu sentava nas últimas cadeiras e ficava de cabeça baixa, escutando as músicas, escutando as pregações, mas nada entrava. Até que um dia, o discipulado de Jesus Cristo, até um momento que é lá no Maracanã, que é o Graça e Paz, eu fui convidado. E eu vou. Como última saída disso tudo, eu vou. E o que aconteceu? Lá nesse encontro, eu passei o encontro quase toda a manhã, até uma parte do meu dia, sem me concentrar. Mas quando foi à tarde, eu consegui me concentrar. E eu saí daqui para esse encontro no Maracanã, com depressão, decidido em abandonar tudo. E lá nesse encontro, eu encontrei o sentido da minha vida. Eu fui batizado no Espírito Santo, saí de lá cantando e orando em línguas. Bom, Danilo, hoje você é missionário. O que lhe levou a viver isso depois de tudo que você viveu na sua vida? E assim como eu saí de lá desse encontro, batizado no Espírito Santo, eu saí de lá também decidido em não só ficar dentro das paredes de uma igreja, ficar dentro da parede de um grupo de oração, mas levar esse amor, aquele ardor que eu tinha no meu peito, aquele amor que transbordava do meu coração e levar para aqueles que necessitavam. Por isso que eu comecei a pedir a Deus, eu comecei a sentir que o grupo já era pouco, que as celebrações que eu já fazia na época eram poucas, que os momentos que eu fazia eram poucos, eu queria mais. Eu dizia: Senhor, abre as portas para mim. E por isso que parecia, eu orava dizendo assim: eu quero missão, quero ir para a missão. E com um mês que eu orava pedindo isso, uma amiga da missão, ela pegou e ligou para mim e disse: Danilo, tem uma missão em Canto Fulano de Tal. Se quer ir? Eu disse: eu quero, porque eu sabia que era Deus confirmando, era Deus mostrando o que Ele queria para mim. E eu fui para essa missão, foi assim, a primeira experiência que eu tive com as pessoas, com um projeto diferente. E depois disso, hoje eu tenho um grande amor em fazer a missão, em visitar as pessoas, os doentes, os enfermos, os idosos. E isso é um amor que eu tenho. Move-te em mim, Deus Espírito. Uma casa de quem vive na maldição? Ou melhor, uma casa de quem vive na impiedade, quem vive no pecado, é uma casa muitas vezes amaldiçoada. Ei, não é que Deus te abençoa, mas não é que Deus te amaldiçoa, é que seus próprios pecados te amaldiçoam. Os pecados atraem desgraça, minha gente. Quando é que o mundo vai entender isso, pelo amor de Deus? Pecado atrai desgraça. E a vida com Deus atrai bênção. Então é isso que está te aconselhando. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Se a tua casa está buscando os mandamentos de Deus, a tua casa é abençoada. Tua casa é abençoada. Se a tua casa obedece os mandamentos de Deus, luta por isso, a sua casa recebe bênção. Agora, se quer viver na impiedade, vai receber maldição. Danilo, como você se sente hoje servindo a Deus? Hoje eu me sinto uma pessoa realizada, uma pessoa amada realmente por tudo que Deus fez na minha vida. Hoje eu me sinto uma pessoa
realizada, que encontrei uma pedra onde alicerçar a minha vida, como o Evangelho vai dizer, do homem prudente, que alicerça a sua vida sobre a rocha. Ou seja, hoje eu tenho um alicerce para tudo que eu vou fazer, que é Deus. E é tanto que todas as orações que eu tenho feito a Nosso Senhor, Ele tem me escutado. Não por eu fazer tudo que eu faço, não pela vida que eu tive, mas por causa da sinceridade que eu trato a minha vida diante dele. E hoje eu me sinto um cara muito feliz, um cara realizado. E eu só ficarei satisfeito quando todas as pessoas puderem ouvir o amor que Deus tem por cada um de nós e provar isso na pele, desta manifestação, muitas vezes física, muitas vezes espiritual, mas que Deus quer realizar na vida de cada um. Danilo, agora vamos para perguntas rápidas. Você se sente feliz? Sente demais. Qual santo lhe acompanhou ou lhe inspirou? Janelinho, se eu dissesse só um, eu estaria mentindo. Mas quem me acompanhou durante toda a minha conversão foi a Virgem Maria, Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora de Fátima, foi quem me acompanhou assim no decorrer de tudo. Em sonhos ela aparecia quando eu tinha depressão. Eu sonhava com a Virgem Maria. Eu escutava muitas vezes a voz dela. E ela foi uma das que me acompanhou, mas eu sempre me espelhei na vida de Santo Antônio de Pádua, o nosso grande Santo Antônio, martelo dos heréis, por isso que eu li a Bíblia já várias vezes, graças a Deus, porque ele era conhecido de martelo dos heréis, porque ele conhecia a Bíblia à risca. E eu comecei a ter esse amor pela palavra de Deus por causa de Santo Antônio. E também outro homem que eu me espelhei muito foi o próprio São Paulo, que de perseguidor ele passou a ser perseguido quando encontrou o amor de Deus na sua vida. O que você diria para os irmãos que estão voltando para casa, para a Igreja Católica Apostólica Romana? O que eu diria é: sejam sinceros com vocês mesmos, porque existe um grande Deus que nos ama, um grande Deus que cuida de cada um de nós. E sejam sinceros em estudar. Hoje eu sou católico porque eu precisei estudar para provar tudo aquilo dentro da minha vida. Embora Deus tenha realizado, embora a Virgem Maria tenha realizado, eu precisava me convencer. Ou seja, sejam sinceros com você e se sintam abraçados e acolhidos por cada um de nós. Temos homens pecadores, mulheres pecadoras, temos. É para mostrar que nós não somos santos ainda, mas nós estamos no processo de santidade. Danilo, eu quero pedir que você deixe seus agradecimentos. E eu quero agradecer a você, Janeline, agradecer ao Aurélio por esse projeto, agradecer a cada um da comunidade aqui que me acolheram. Alguns não acolheram de primeira, né, mas acreditaram, confiaram em mim, confiaram no que Deus tinha para a minha vida. E eu quero agradecer a todos vocês que irão compartilhar, a cada um de vocês que vão escutar este vídeo, assistir este vídeo e vão lembrar que Deus tem algo tão grande para realizar na vida de vocês. E agradecer ao espaço aqui da capela, né? Agradecer a Lia, nossa coordenadora, agradecer a cada um daqueles que oram por mim, cada um daqueles que dedicam uma Ave Maria por dia a mim, cada um daqueles que eu irei encontrar. Agradeço a vocês. Abram os vossos corações, porque Deus tem algo bom para vocês. E agradecer pelo espaço aqui, por este projeto que Deus tem fecundado na nossa comunidade e que possa dar mais frutos ainda. E é isso, gente. Ficamos por aqui com mais um bate-papo com Danilo Souza. Esse bate-papo incrível. E é isso. Você que vai assistir esse vídeo, compartilha, dá seu like aí, comenta.